Olá, é um prazer muito grande estar podendo falar para vocês hoje aqui sobre empreendedorismo dentro do ambiente científico. Eu sou o Paulo Adriano, vou fazer essa apresentação para vocês, vou falar de mim um pouco mais adiante, mas de antemão já quero deixar claro aqui que eu estou muito feliz porque esse é um tema que eu gosto muito de falar para cientistas, de falar para pesquisadores, do, do impacto que o empreendedorismo pode ter para a pessoa, para a comunidade, para a nação. Então, é isso que a gente vai falar hoje. Aqui, trabalhando um pouquinho dentro da nossa temática de hoje, nós vamos falar sobre do laboratório ao mercado. Nós vamos usar uma ferramenta que eu vou apresentar para vocês, que é o Customer Development. Ele tem esse nome em inglês porque ele foi desenvolvido nos Estados Unidos com uma tecnologia americana e não foi traduzido. O desenvolvimento de clientes, né, numa tradução literal, mas assim, ele acabou sendo usado aqui dessa maneira. Então, vamos usar o Customer Development para validar potenciais negócios de tecnologia, né, de base tecnológica. Então, hoje, nos próximos 50 minutos, nós vamos conversar um pouco sobre isso, sobre como desenvolver novos mercados a partir de bases tecnológicas. Então, para vocês, aí como eu já havia dito, né, meu nome é Paulo Adriano, eu sou administrador de empresas, fiz uma especialização, um MBA na Fundação Dom Cabral, um MBA executivo, e também fiz um mestrado em inovação tecnológica e propriedade intelectual na UFMG. Eu tenho uma experiência de mais de 30 anos com empreendedorismo, com gestão de negócios. Na minha vida, eu trabalhei tanto com a parte, vamos dizer assim, de executivo de empresas, né? Trabalhei em seguradoras, trabalhei em indústrias, trabalhei em bancos, né? Como também tive experiências empreendedoras. Logo, muito jovem, eu tive minha primeira empresa, ainda tinha 16 anos, 15 para 16 anos, tive uma primeira empresa, depois tive uma segunda experiência, aí sim, uma de base tecnológica, né? Eu fui fundador, cofundador da Patsus Biotecnologia, que é uma empresa que desenvolve vacinas para uso animal, né? Nós passamos por duas rodadas de investimento e etc., e a empresa acabou transferindo essa tecnologia para outras empresas explorarem, né? Atualmente eu sou gestor da área de projetos da Tropos, a gente entrega, sou responsável pela área de entregas dos projetos, então eu lido diretamente com os consultores, com os líderes de projetos, para as entregas, né, para garantir que as entregas sejam feitas num padrão de qualidade que a gente espera, né? Então, a gente, só lembrando, né, eu faço parte, né, de três temas que vão ser explorados nesse mini curso de noções de empreendedorismo. Então, no meu caso, do laboratório ao mercado, como usar o Customer Development para validar potenciais negócios de base tecnológica, e a minha colega Marina, também da Tropos, vai falar sobre habilidades importantes para o empreendedorismo científico, né, questões ligadas a comportamento. Lá no finalzinho da minha apresentação hoje eu falo um pouquinho de comportamento, mas não entro muito a fundo, justamente para a gente poder ter essa oportunidade de acompanhar a participação da Marina, e logo depois, na sequência, Lê Fernandes, que é outra pessoa que trabalha conosco na Tropos, vai falar sobre comunidade, como ecossistema, como é que você usa do ecossistema, dos atores do ecossistema, para se beneficiar nesse processo de inovação. Então, são 3 aulas que a gente vai trabalhar nesse mini curso, né, Noções de Empreendedorismo, voltados para, propriamente, pesquisadores que querem desenvolver, de alguma maneira, a sua tecnologia, né? Bom, falando um pouquinho rapidamente da Tropos, somos uma consultoria que une inovação, tecnologia e também desenvolvimento do comportamento humano para acelerar e transformar negócios, né? Então, nosso modelo de negócio é exatamente como é que a gente aplica esse mix, né, de tecnologia, de conceitos e metodologias de inovação e também de comportamento, né, de mudança de comportamento, para gerar transformação nos negócios. A gente acelera negócios, a gente desenvolve negócios, desenvolve produtos, ajuda as grandes empresas a fazer isso.
Então, a gente tem quatro áreas de atuação, né? Programas exclusivos de inovação aberta por meio de aceleração de startups, programas internos, desenvolvimento de equipes para criação e aceleração de projetos, jornada de desenvolvimento do comportamento, mais transformação cultural e também programas de gestão da inovação. Basicamente, são as principais áreas de atuação que a gente tem aí. Um pouco dos números, né? Nós já aceleramos, né? Trabalhamos com mais de 90 empresas, mais de 100 programas de gestão da cultura, do comportamento intraempreendedor. Esse é um trabalho muito legal. A gente vai para dentro das empresas e desenvolve a cultura do intraempreendedorismo, ou seja, pessoas que muitas das vezes já estão assim trabalhados naquela questão da regra, do comportamento mais rígido, e a gente vai para dentro da empresa, cria um conceito de empreendedorismo, como se ele estivesse criando uma startup dentro da empresa, e trabalha esses conceitos de gestão ágil e tal, mudando um pouco do comportamento. Já fizemos mais de 100 programas desses, já fizemos mais de 60 mapeamentos, seleção e aceleração de startups, programas, né, de aceleração de startups. Ao todo, já foram mais de 1.000 startups aceleradas, né? 5.700 pessoas treinadas no programa de inovação, e já realizamos 14 estudos que foram divulgados em 5 países. Mais de 530 projetos de intraempreendedorismo realizados, né? Aí nós estamos falando não de empresas, né, ou contratantes, mas sim dentro desses contratantes, né? Às vezes a gente trabalha com 5, 6, 10 programas de empreendedorismo lá dentro, né, projetos de empreendedorismo. Então, basicamente, dentro de um programa, nós temos vários projetos que são, muitos deles se tornam startups, muitos deles se tornam melhorias internas, e quando a gente fala em retorno sobre o investimento, né, que é o ROI, nós já geramos 338 milhões de resultado em termos de geração ou de economia ou de novos recursos ou novas fontes de receita que os produtos puderam trazer a partir desses programas, né? Isso, se for considerar o valor que foi pago pelo programa e o valor de retorno que eles tiveram, a gente faz essa medição e a nossa média é de 4,5 vezes, ou seja, se eu investir 100 mil reais num programa, em média, eu tenho um retorno de 400 a 500 mil reais de retorno, ou em economia, ou em novos negócios gerados. Isso é interessante porque mostra que a inovação, ela dá resultado, né? Aqui, rapidamente, só algumas empresas, pedindo permissão para mostrar para vocês um pouquinho do nosso trabalho, só para amparar e justificar o porquê nós estamos falando aqui de empreendedorismo para vocês, né? Então, já trabalhamos com grandes empresas, desde VLI, Roche, DASA, Vale, FCA, GE, Saint-Gobain, Intel, enfim, são muitas empresas, Hidrovias, enfim, parceiros como o Sebrae, que nos ajudam, Nestlé, etc. Então, ajudamos, na verdade, o Sebrae para implantação de programas de empreendedorismo em startups, etc. Foram muitos parceiros ao longo desse período, e a gente tem uma grata satisfação aí desse trabalho que a gente fez, né? Então, nós vamos falar, assim, um pouco dessa agenda, né? Por que o cientista deve ter essa visão empreendedora, né? A primeira abordagem vai ser essa. Depois a gente vai falar sobre o Vale da Morte, como é que é o Vale da Morte. Depois vamos trabalhar sobre Customer Development, o que é o Customer Development, e como é que eu uso isso, como que eu empreendo com a minha tecnologia, né? E fazer uma pequena reflexão final, ok? Basicamente é isso. Começando aqui, eu queria fazer uma primeira reflexão sobre o papel do cientista. Esse assunto já não é novidade, mas eu gosto sempre de colocar ele nas minhas apresentações, uma vez que, para nós, é muito importante deixar isso claro, como se fosse uma base sólida. Muitos cientistas ainda têm uma visão um pouco já alterada, né, um pouco já
amadurecida, né? Mas eles ainda têm algumas visões um pouco mais, menos amplas de que o trabalho científico, o trabalho do cientista, o trabalho do pesquisador, se resume a produzir conhecimento científico, né, número um aqui, e formar pessoas, esse número dois aqui. Então, basicamente, quando a gente pensa no papel do cientista, né, surgiu, a partir de um tempo para cá, algumas décadas, para falar a verdade, o terceiro papel do cientista, o terceiro papel do pesquisador, o papel de contribuir para o desenvolvimento regional. Por quê? Porque a partir das tecnologias geradas, a partir do trabalho que é feito dentro do laboratório, isso pode se tornar produto, pode se tornar inovação, pode se tornar fonte de receita, pode se tornar melhoria para a sociedade em termos de produtos, benefícios e mudança de qualidade de vida. Tudo isso também tem um papel do pesquisador, né? Então, essa primeira reflexão que eu queria trazer para vocês tem a ver com o quê? Tem a ver com: será que nós estamos entendendo o nosso papel como intervenção, com a nossa capacidade de intervenção também no desenvolvimento regional? Ou seja, como é que nós estamos contribuindo para o desenvolvimento do país, da nação, da cidade, do meu microsistema, né? No microsistema onde eu vivo, na região, na comunidade onde eu vivo, será que eu estou conseguindo contribuir com isso? Ou será que eu só estou formando pessoas ou estou produzindo conhecimento científico, sem nenhum demérito para essas duas primeiras, que são absolutamente relevantes, importantes, necessárias, mas muitas das vezes a gente acaba esquecendo esse terceiro papel. Então, vamos falar um pouco sobre isso, né? A reflexão que eu queria trazer para vocês aqui, basicamente, é a seguinte, né? A pergunta, a reflexão necessita e requer até uma pausa. O que eu queria que vocês pensassem é o seguinte: se vocês imaginarem vocês e a maioria dos colegas de vocês que produzem conhecimento, que produzem tecnologias, o que acontece com a maioria das tecnologias, das patentes, a maioria daqueles conhecimentos, daquelas novas tecnologias desenvolvidas? O que acontece com a maioria dos artigos que eu publico após a publicação? Então, eu estudo isso há mais de 15 anos. Assim, desde que eu comecei minha vida na área de inovação, através de um programa de inovação criado pelo governo de Minas, né, que tinha como missão integrar universidade, empresa, governo, num conceito chamado tríplice hélice, né, hélice tripla, onde todos esses entes trabalham em harmonia, gerando novos negócios, inovação, desenvolvimento econômico, né? Então, assim, o que eu pude perceber ao longo desses 15 anos? Que a maioria dos projetos tecnológicos acabam na gaveta, infelizmente. Então, você desenvolve uma nova solução, uma nova vacina, você desenvolve um novo teste, né? Um teste diagnóstico, você desenvolve uma nova aplicação que poderia estar no mercado e, infelizmente, essa tecnologia acaba parando na gaveta. Conversando com um grande pesquisador aqui de Minas, uma vez, ele falou comigo o seguinte: falou assim, Paulo, eu tenho mais de 20 tecnologias paradas. Eu não dou conta de levar isso para frente. E isso acaba morrendo, acaba perdendo efeito. Outras pessoas em outros lugares acabam desenvolvendo produtos com essas tecnologias similares e a minha acaba perdendo efeito. E é assim mesmo, porque é perecível. A tecnologia, ela, quando o pesquisador desenvolve e faz uma publicação científica, ela está na fronteira do conhecimento. No momento que ela não vai para o mercado, ela é perecível, ela vai perder a validade dela. Ela perde a validade e aí não tem nada a ver com questão científica, ela perde a validade de mercado, porque outras pessoas acabam fazendo, né? Então, quando a gente não faz, eu trouxe essa imagem ela tem um papel relevante para nós aqui, e ela é bastante chocante, porque eu tenho o objetivo aqui de fazer uma reflexão com vocês, também chocante, né? Imaginem que, ao longo do tempo, né, vocês, no papel de pesquisadores, estão lá desenvolvendo novas tecnologias, novos negócios, né? Novos negócios não, novas tecnologias, novos conhecimentos,
né? E que esse trabalho, esse dispêndio, foi pago muitas vezes até por investimentos públicos, né? Ou investimentos privados, ou investimentos seus mesmo, né? E aí você gastou muito tempo, às vezes 3, 4, 5, 10 anos para desenvolver uma tecnologia, e quando você vê essa tecnologia não virando produto, não indo para o mercado, não beneficiando a sociedade, a sensação que dá para mim é a mesma dessa foto. Uma foto onde foi gasto bastante dinheiro para construir uma ponte que acabou ligando nada a lugar nenhum. Ou seja, obra inacabada. Basicamente, essa foto, para mim, representa aquele esforço que você faz durante muitos anos para poder desenvolver uma tecnologia nova. Quando essa tecnologia não vira um produto, ela, para mim, é uma obra inacabada. É por culpa sua? Obviamente que não. Obviamente que não. Nós vamos provar e mostrar que não. Mas você pode mudar essa realidade? Pode. Não rápido, não fácil, mas pode. Se todo mundo tiver esse pensamento, a gente consegue mudar essa realidade. E é para falar nisso que eu quero trazer, por exemplo, um conceito que, assim, vários formadores, né, políticos, né, desenvolvedores de políticas públicas, né, já viram isso e entendem o papel do pesquisador como relevante para a sociedade, né? Ah, Paulo, mas veja bem, nós tivemos ao longo dessas histórias, né, de governos, etc., um descaso com a ciência. Tivemos problemas com relação à falta de investimento. Aí eu não tô, aqui eu não quero fazer abordagem política de forma nenhuma, mas assim, alguém pode dizer, mas os governos não realmente não investem na ciência como deveriam, e eu concordo, não investem mesmo, deveria ter mais atenção. Mas alguns poucos já foram lá, já criaram políticas públicas. Por que eu trouxe esse The Bayh-Dole Act, né? Act no sentido de ato nos Estados Unidos, que significa lei, né? Então, só para trazer para vocês, lá em 1980, esse Bayh-Dole significa é o sobrenome de dois senadores americanos, um que com sobrenome Bay, outro sobrenome Dole, que criaram lá nos Estados Unidos em 1980 uma lei que permitia a comercialização de invenções decorrentes de pesquisas financiadas pelo governo federal. Veja bem, o governo federal começou a perceber lá em 1980, imagina, nós estamos falando de 40 anos, né? Nós estamos falando que já tem muitos anos, né? Quase que uma geração de pesquisa inteira, né? Então, veja bem, lá em 1980, esses dois senadores publicaram uma lei que, se nos Estados Unidos o governo investisse em tecnologias, essas tecnologias, mesmo sendo financiadas pelo governo federal, poderiam ser vendidas a terceiros para que elas cheguem ao mercado. Porque senão, voltar aqui, continua sendo ponte inacabada. O governo investe em cabeças, em cérebros, coloca dinheiro para poder desenvolver pesquisa, aí vem FINEP, as fundações de amparo à pesquisa, né, a FAPESP, FAPEMIG, FAPERJ e todas as FAPs do Brasil todo, investindo em dinheiro, e esse dinheiro ficando parado. Então, eles entenderam isso e eles criaram lá em 1980 o ato, né, ou a lei chamada Bayh-Dole. E essa lei ela foi inspiradora para o Brasil, que 20 anos depois, em 2004, criou a primeira lei, né, o primeiro amparo legal, né, o marco legal da inovação no Brasil, chamada Lei da Inovação. Ela, que está o número aí na tela, né, a lei publicada em 2004. Ela foi inspirada no Bayh-Dole Act, né, nessa lei da inovação dos Estados Unidos, também um pouco da lei francesa, né, para criar aqui a permissão que determinadas tecnologias sejam comercializadas. E aqui eu trago para vocês a seguinte reflexão. Você sabe, se na instituição que você trabalha, né, como funciona a parte de transferência de tecnologia? Você sabe o que é o núcleo de inovação tecnológica, que são os escritórios que estão ali para fazer a transferência de tecnologia? Você sabe que você pode oferir ganhos financeiros se a sua tecnologia for transferida para uma empresa privada? Você sabia que você pode ser diretor científico
pode ser conselheiro de empresas e que isso não fere o seu status dentro do governo. Ou seja, se você for um servidor público dentro de uma universidade, isso não fere. Existem leis que amparam que você faça essa assessoria técnica, né, da transferência da sua tecnologia para empresas, né? Você pode ser até sócio de empresas, né? Se você tem dedicação exclusiva no seu modelo de negócio, você talvez não possa, você não pode trabalhar nessa empresa. Ou você pode ser sócio dessa empresa, dessa startup, por exemplo. Então, o que nós estamos propondo aqui? Que você passe a refletir dessa maneira, né? Então, por que o cientista deve ter uma visão empreendedora? Em primeiro lugar, para ajudar a transformar a tecnologia a sua tecnologia, ou a tecnologia do seu departamento, ou coisas a tecnologia dos seus alunos, né, em soluções que ajudem a melhorar a vida das pessoas e ajudar a desenvolver o país, as empresas do país, né? Empresas geram emprego, empresas geram impostos, empresas geram desenvolvimento econômico, com pessoas trabalhando, com pessoas gerando renda, com pessoas tendo uma qualidade de vida, né, produtos melhores. Então, é para isso que a gente enxerga esse terceiro papel do cientista, né? E aí, falando nisso, por que muitas das tecnologias acabam na gaveta, né? Qual é o problema que a gente tem? Por que isso acontece muitas das vezes no nosso sistema, né? Então, a gente tem esse problema porque nós temos o chamado Vale da Morte, né? Muitas tecnologias acabam sucumbindo, morrendo no Vale da Morte, né? O que é isso? Já escutaram falar? Provavelmente já escutaram falar. Então, a gente vai rever um pouquinho esse conceito e, na sequência, trabalhar o Customer Development para a gente entender como é que eu faço para superar esse Vale da Morte, como é que eu faço para a minha tecnologia virar um produto, até para a minha satisfação pessoal. Muitas das vezes, olha, eu fui diretor de um programa de aceleração em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e por lá eu tive o privilégio de ajudar a desenvolver 14 empresas, né, 14 startups. Muitas delas estão fora do Brasil hoje, já se instalaram em Portugal, já se instalaram em outros lugares, né, e todas conseguiram levar o produto para o mercado. Então é possível a gente entendendo essa mecânica. Muitas delas eram dirigidas por cientistas. Em alguns casos, o cientista não toma a frente da empresa. Alguns outros montam uma equipe e essa equipe toma a frente da empresa. Então, existem métodos que você não precisa largar a sala de aula ou largar a bancada para se dedicar a ser empreendedor. Mas a cabeça tem que ser empreendedora. A cultura tem que ser empreendedora. Aqui nós não estamos falando de uma transformação do seu modelo de receita, que é um modelo, por exemplo, de servidor. Você não precisa deixar de ser servidor para se tornar empreendedor. Do mesmo jeito que os empregados da empresa não precisam deixar de ser funcionários daquela empresa para se tornarem empreendedores. Eles podem ser intraempreendedores. Então, o conceito aqui é o mesmo. Intraempreendedorismo dentro da universidade. Você não deixa de ser colaborador da universidade, se é o seu caso, pode ser que seja, pode ser que não, para deixar, para poder trabalhar com empreendedorismo. Então, vamos lá. Hoje, a gente tem, se vocês forem observar essa curva azul, né, onde a maioria das universidades e dos governos investem em programas de inovação. Muitas das vezes, para a parte de pesquisa básica, né? Pesquisa básica e prova de conceito. Então, via de regra, os programas disponíveis hoje, eles acabam financiando muito essa parte inicial, que é a pesquisa básica. Muitas vezes, até na prova de conceito, quando você já tem material suficiente de pesquisa para poder depositar uma patente, a universidade, então, e o governo apoiam o depósito dessa patente, e aí o governo entende, e aí não está errado totalmente, não, mas ele entende que o papel dele de financiamento dessa pesquisa acabou. Porque ele já conseguiu levar romper uma parte importante, que é o financiamento da parte mais crítica e arriscada do desenvolvimento de uma nova tecnologia, que é a pesquisa básica, que é a pesquisa que é o desenvolvimento da prova de conceito, etc. Num determinado momento para frente, e aí é exatamente onde está esse gap, né, ou esse espaço, esse vale, né,
é necessário que você comece a desenvolver não mais tecnologia, mas produto. Entenda como é que essa tecnologia pode ser aplicada. E aí você tem uma série de fatores que vão ser desenvolvidos. Por exemplo, se você pensou numa tecnologia que conserva o calor de um determinado um composto nano. Aí, gente, eu sou leigo, eu posso brincar aqui, eu posso falar coisas aqui que não tem fundamentação científica, porque, na verdade, em nanotecnologia eu sou leigo. Então, imagine que vocês, trabalhando com nanotecnologia, desenvolvam um composto que conserve o calor, um tipo de cerâmica com algum composto nanotecnológico que conserve por 10 vezes mais tempo o calor de uma xícara de café. Imagina isso aqui, ó. Isso aqui é um copo que conservaria, com esse revestimento nanotecnológico aqui, ele conservaria muito mais tempo o café quente, por exemplo. Isso aqui é água, tá, pessoal? Mas imaginando o nosso exemplo fosse isso. No momento que eu trabalho isso, eu preciso ali trabalhar também questões ligadas a: será que isso vai ter que ter essa coisinha azul aqui? Será que isso vai ter cores diferentes? Então, quando eu tenho uma tecnologia, aquilo ali, do ponto de vista do mercado, é apenas o começo. Ainda tem todo um trabalho a ser feito em cima do desenvolvimento tecnológico, que é o que nós vamos ver no Customer Development. Então, nesse momento aqui, ó, nem o governo quer financiar e nem o setor privado ainda consegue enxergar valor naquela tecnologia. Então, é um momento onde quase todas as tecnologias morrem. Então, é um ponto de atenção muito grande. Olha essa figura. Desde a ideia, né, aqui é o chamado Vale da Morte da maioria dos novos negócios criados a partir de base tecnológica. Né? Aqui, ó, a gente chama de momentos de fase inicial das startups. Né? Aqui você tem uma ideia, faz uma pesquisa, tem a transferência tecnológica, lança o produto. Essa linha, pessoal, essa linha rosa aqui, ó, ela roxa, né? Essa linha demonstra a capacidade, a geração de caixa. Se vocês imaginarem, ela está abaixo, né? Significa perda, significa gastos. Então, todo esse período aqui, eu só gasto. Nessa primeira fase, eu só gasto. Vou gastando, vou gastando, vou gastando, vou gastando, vou gastando. Chega numa determinada hora que eu faço o lançamento do produto. Aqui, ó, exatamente nessa antepenúltima bolinha aqui. Quando esse produto vai para o mercado, ele não começa a vender e ter lucro no primeiro momento. Ele só começa a ter um verdadeiro sucesso aqui, ó, nessa penúltima bolinha, onde, na verdade, eu começo a ter uma transformação do meu negócio. Ou seja, eu começo a alcançar algum sucesso e aí eu começo a gerar receita. E aí eu posso considerar, no momento que eu passo aqui do zero, que eu atinjo o ponto de equilíbrio, né, eu posso considerar que o meu negócio teve sucesso. A partir daí, a tendência é que esse negócio continue vendendo e que ele continue gerando receita. Nós estamos pegando um pequeno recorte de uma startup que conta exatamente. Startup é o quê, pessoal? Startups são aquelas empresas, eu vou falar um pouquinho disso mais à frente, são aquelas empresas criadas com um modelo de negócio muito arriscado, que tem que testar, prototipar, com baixíssimo custo. Então, no modelo de desenvolvimento das startups, ela gasta, aqui começa a gerar receita, e aqui começa a receita a crescer, até o momento que ela se consolida, e aí, daí para frente, ela já vira um negócio consolidado. Se vocês forem ver com uma lupa, aquele momento que eu mostrei para vocês, é exatamente onde está escrito aqui o Vale da Morte, e a partir daí eu começo a gerar receita, e vou recebendo aportes financeiros. O mercado está disposto a financiar o meu negócio para que esse negócio cresça e se espalhe em vários momentos. Se vocês observarem aqui, não vou entrar muito em detalhe, mas aqui, ó, começa a primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada de investimentos. Existem vários investidores que estão dispostos a colocar dinheiro em tecnologia hoje. Essas pessoas são especialistas em identificar oportunidades de mercado, investir em pessoas criativas e inovadoras, para que esses negócios cheguem até o mercado e gerem valor, tanto para o pesquisador quanto para ele. Né? Então, esse é o mercado que a gente está conversando. Né? Então, assim, como superar esse vale da morte?
por aí, né? Então, aqui vamos falar primeiro de startup, só para definir um conceito, né? Isso aqui é um ícone, né? Startup criada na garagem, né? Para negócios de base tecnológica, de base tecnológica, isso aqui tem um determinado porém, né? Nenhuma empresa de biotecnologia, de nanotecnologia, consegue fazer isso com baixíssimo custo. Empresas, por exemplo, de biotech, que eu trabalhei no segmento de biotech muitos anos, precisam de equipamentos caros, precisam de laboratórios, muitas vezes sala limpa, não dá para fazer isso numa garagem. Isso aqui é um ícone, isso é uma caricatura, né, que demonstra que é possível, né, nos Estados Unidos, empresas como a Apple, que se orgulham de ter sido criados numa garagem, de ter sido criado o primeiro computador com uma caixa de madeira, isso não é tanto uma realidade para empresas de base tecnológica. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui? Estou querendo mostrar que startup é uma organização que trabalha em ambientes de extrema incerteza, buscando um modelo de negócio que ainda não existe. Qual que é a diferença de uma startup para uma padaria? Uma padaria já foi desenvolvida em 250 mil lugares diferentes. Você já sabe exatamente o que dá certo e o que não dá certo numa padaria. Se você executar aquilo que dá certo, a chance de você ser bem-sucedido é muito grande. Quando você cria uma nova tecnologia, não existe um padrão. É como se fosse uma floresta que não tem caminho. Você vai ter que pegar um facão e vai ter que abrir o seu próprio caminho. Por isso, a extrema incerteza, por isso, um modelo de negócio que pode ser repetível e escalável, né? Então, vou passar aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Aí, gente, foi desenvolvido todo um perfil desse conceito de startup, né? Então, startup, ela tem uma linguagem própria, né? O que é fase de escala, aceleração, o que é o conceito de Lean, o que é pivotar, o que é prototipar, né? O que é um MVP. Então, tem uma série de conceitos que muitas vezes vocês vão me ver falar aqui, e para ajudar vocês, vocês podem acessar esse código que está aí, que a Tropos tem um dicionário que fala muito rapidamente para vocês se familiarizarem com esses termos, né? Quando a gente fala de acesso ao mercado, a gente tem uma coisa que chama Innovation Chasm, que é o abismo que existe entre uma adoção de uma nova tecnologia. Isso foi baseado num livro chamado Cruzando o Abismo, né? Que na tradução para o português, Cruzando o Abismo, e ele identificou modelos que se repetem ao introduzir novas tecnologias. Tecnologias como rádio, televisão, telégrafo, etc. E aí você percebe que quando você divide isso numa curva normal, você percebe que que a população, de uma maneira geral, se comporta de maneiras repetidas, né? Então, existe um grupo de pessoas que está disposta a praticamente co-desenvolver com você aquela nova tecnologia. Existe um grupo de pessoas que são chamados inovadores aqui, ó, marcado por essa partezinha vermelha aqui, né? Tem os early adopters, né? Que numa tradução seria os que gostam de tecnologias nascentes, né? Então, esses early adopters, junto com os inovadores, são as pessoas que vão facilmente comprar a sua tecnologia nova, porque eles são aficionados por novas tecnologias. Mas chega num determinado momento que você, para entrar numa maioria, e a gente chama de maioria inicial, maioria tardia, e até os, vamos dizer, retardatários, os mais, que demoram mais para adotar as tecnologias, né? Para você chegar nesse processo aqui, a sua tecnologia, ela tem que ser escalável, ela tem que ser muito boa. Então, a gente precisa entender isso aqui, como é que funciona, para a gente poder cruzar também esse vale da morte. E aí, o que a gente vai trazer hoje aqui é uma metodologia que foi desenvolvida para startups, que fala sobre como desenvolver novos negócios. Então, veja bem, do mesmo jeito que muitos de vocês estudaram lá nanotecnologia, né, nanobiotecnologia, né, existe também metodologia de desenvolvimento de negócio. Tem livros e livros de nanotecnologia, mas também tem livros e livros de desenvolvimento de negócio. Então, o que a gente vai passar aqui, algumas das metodologias já foram testadas amplamente no mundo todo, né? E trazer para vocês o conceito de como que as startups trabalham, né?
Então, essa aqui é basicamente o que a gente vai trabalhar hoje. Primeiro, esse diagrama, que é o diagrama do Customer Development, então vamos conversar sobre isso, né? O conceito da inovação, né? O que é tecnicamente possível, o que é financeiramente viável, o que é desejável. Eu junto esses três e crio uma inovação, e também um pouquinho do conceito de sprints, né? Da metodologia ágil. Aquela história de eu definir pequenos objetivos, vou lá, cumpro esses objetivos, né? Esses sprints, funcionam isso das metodologias ágeis. Aqui, um pouco falando um pouquinho de foco, né? Como é que uma startup pode manter o seu foco? Então, mais uma tecnologia, mais uma ferramenta que é usada para a gente não se perder. Existe, no meio de tanta novidade ou de tanta possibilidade que a gente tem. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é garantir que o produto que a gente desenvolveu, ele está adequado à necessidade do mercado, né? Essa fase do desenvolvimento tecnológico a gente chama de Product Market Fit. Essa adequação entre o produto e o mercado, né, é o que vai fazer com que o nosso modelo seja escalável. E para isso a gente usa essa ferramenta chamada de Business Model Canvas. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Esse cara, esse pesquisador, chama Steve Blank, ele é uma pessoa que trabalhou muito o desenvolvimento das startups, né? Ele fala que a startup ela só conseguirá ter sucesso se ela conseguir encontrar volume de clientes suficientes, né? Se ela não consegue encontrar esse volume, ela acaba falhando, ela acaba morrendo. Não porque consegue desenvolver ou entregar produto ou serviço prometido. Na verdade, a adequação entre o meu produto e o que o mercado precisa, né, ela é um processo que muitas vezes é desconsiderado dentro do ambiente laboratorial, dentro do ambiente de pesquisa. Desconsiderado. É como se a pessoa de pesquisa, muitas vezes, e aí não é uma crítica, pessoal, é quase que o ambiente te leva a isso, né? Ela se sentisse em si mesmada na própria pesquisa. Ou seja, o que eu fiz é muito bom. Se o mercado não quer, é porque o mercado não está preparado para isso. E, na verdade, para eu transformar aquilo que eu fiz em algo que vai gerar recursos financeiros, fontes de receita, fontes de novos empregos, benefícios para a sociedade em forma de produto, eu preciso fazer essa adequação entre a minha tecnologia, a minha patente e o que o mercado precisa, transformando isso em produto. O Steve Blank, ele criou essa metodologia, né? E ele trouxe isso para o mercado, né? E aí cabe muito aqui aquela questão, né? Novas tecnologias a gente tem, patentes a gente também tem, mas se a gente não executar, elas não têm valor. Ou seja, se a gente não for hábil em transferir isso para o mercado, a gente não tem valor. E aí chega aqui um recado muito importante, que é muito... Não podemos deixar isso para o final. Isso não pode ser uma preocupação que eu tenho que ter lá na frente, quando a minha tecnologia estiver pronta. Eu tenho que fazer isso bem antes. Eu tenho que fazer isso muito antes, para que vocês possam perceber se lá na frente eu vou ter aplicação de mercado. Por isso que eu acho que vocês têm que trabalhar isso na cabeça de vocês, o desenvolvimento do empreendedorismo, mesmo sem sair da pesquisa, mas pensar lá naquele momento original, se aquilo ali vai dar um produto, se aquilo ali pode gerar um produto, e como que eu vou avaliar se isso pode gerar um produto. E hoje a gente vai trazer esse método para você. Vou falar bem rápido para vocês que o objetivo aqui não é ser tão didático na questão, é passar um conceito e muito mais impactar vocês, que dizer que tem ferramentas que vocês podem usar. Então, o processo do Customer Development, desenvolvido pelo Steve Blank, que num livro, ele publicou um livro nessa metodologia, e hoje essa metodologia é usada em quase todas as startups do mundo, né? Trabalha com a seguinte questão. Primeiro, a gente desenvolve hipóteses de modelo de negócio. Eu costumo dizer que um novo negócio, né, uma startup, ela é uma caixinha de acrílico cheia de bolinhas de ping-pong. Cada bolinha de ping-pong dessa é uma hipótese que eu preciso validar.
é um conceito, é uma crença não validada. Então, o que eu faço? Eu vou lá, eu tento fazer descoberta do cliente, eu tento entender como que aquilo pode resolver um problema do cliente, depois eu vou lá no cliente e entendo se de fato isso resolve. Primeiro eu investigo, primeiro eu descubro, primeiro eu tenho ideias, depois eu vou lá no mercado e valido, né? O conceito que eles chamam de out of the building, ou seja, saia fora do prédio, vá até onde o cliente está, procure entender se aquilo ali atende aos clientes. No momento que eu faço isso, eu posso entender que aquela ideia minha, né, eu chego com um copo, como eu disse, e aí eu percebo que esse copo mantém o líquido quente, mas ele também esquenta do lado de fora, e se ele esquenta do lado de fora, eu não consigo pegar com a minha mão, porque queima a minha mão. Então, eu entendo que eu tenho que botar essa camadinha azul que está aqui, né? Essa camadinha azul que está vendo, para proteger a minha mão. Quando eu penso aqui, ó, nessa fase de descoberta, muitas das vezes eu não vejo isso, essa necessidade de colocar essa camada azul. Eu só vou ver isso quando eu levo isso para o meu cliente e fico observando. Quando eu observo isso e eu percebo, nossa, mas está queimando minha mão. Ele falou assim, aí você pensa, é isso que eu preciso fazer. Quando eu mudo, quando eu altero o meu plano, a minha rota, eu posso até descobrir que isso não é para copo, que isso daqui é para panela. Quando eu faço essas modificações a partir da minha visão, eu chamo isso de pivotar, ou fazer giros, né? Pivotar é fazer esse giro, né? E a partir do momento que eu consigo encontrar e validar uma hipótese de um modelo de negócio, ou seja, sim, essa minha tecnologia serve para fazer copo, as pessoas adoraram o copo, eu posso transformar isso em um processo, eu venho para essa segunda fase, que é o processo de criação de clientes e estruturação da empresa, que é o plano de execução desse negócio. Então, basicamente, eu passo por um processo inicial, depois eu vou falando. Não vou falar sobre isso mais em detalhe aqui, ok? Então, o que é usado hoje? Descoberta do cliente, validação do cliente, naquela estrutura que eu já falei. Então, a gente vai fazendo interações contínuas, ou seja, eu vou ao mercado, eu foco 100% no cliente, ou seja, não importa a tecnologia, então, o quão boa. Se o cliente não percebe, se o cliente não sabe, se aquilo ali não é útil para o cliente, se não resolve o problema, não está atendendo ao mercado. Então, lembre-se, muito importante focar no cliente. Foca no modelo de negócio, faz o pivô quantas vezes for necessário para economizar tempo e dinheiro. Basicamente, essa é a metodologia. Né? As características de uma startup. Uma startup é uma fase de uma empresa. Né? Não existe uma startup que é startup para sempre. Né? A startup é uma fase em que a gente está validando. Né? Ela tem que ser repetível, ela tem que ser um modelo que seja replicável em vários lugares. E ela também tem que ser escalável. A diferença entre uma empresa que não vai crescer exponencialmente e uma startup é que a startup vai crescer exponencialmente, e se não tem modelo de crescimento exponencial, não é uma startup também. Né? Então, esse é o estágio inicial de alto potencial de crescimento, e aí vamos falar um pouquinho sobre a descoberta do cliente, né? Então, nesse momento, a gente tem, quando a gente começa uma ideia, vou voltar no exemplo do copo, tá? Vou usar esse copo aqui várias vezes. Eu tenho uma tecnologia que eu acredito que pode ser útil para pessoas que querem tomar café quente, né? Então, eu vou lá e tento criar visões, criar hipóteses, né? Isso chama... e aí eu falo assim, a gente poderia criar uma indústria que fabricasse copos ou vender o nosso material para empresas que fabricam copos, e aí você começa a desenhar o quê? O modelo de negócio. No momento que você desenha um modelo de negócio, faz um protótipo, seja numa indústria própria ou numa indústria de terceiros, e começa a vender isso, aquelas primeiras vendas, mesmo que não seja com lucro, mesmo que seja apenas para algumas poucas pessoas, né? Você, então, está começando a validar aquilo, ou seja, seu cliente está disposto a pagar por aquele copo. E quando ele compra, ele está feliz, ele está satisfeito, ele está recomprando, ele está indicando para os clientes. Então, você começa a entender que você está começando a validar aquele cliente. No momento que você validou e aprendeu bastante sobre aquele cliente, você tem que estruturar como é que eu vou replicar isso em outros modelos.
Então, se eu estou vendendo só na minha cidade, como é que eu vou fazer isso para vender no meu estado? Como é que eu vou fazer isso para vender no Brasil todo? Como é que eu vou fazer isso para vender no mundo todo? Basicamente, essa fase, que é a fase de criação de clientes. Aí chega numa hora que a startup começa a crescer, e o que é mais importante naquele momento, eu já tenho uma tecnologia validada, eu já tenho um produto aceito, eu já estou vendendo numa escala grande, eu preciso o quê? Criar controles nessa empresa, criar padrões de gestão nessa empresa. E aí entra na fase de transição, onde ela deixa de ser startup e passa a ser uma empresa. A startup ela tem seu modelo rápido, ágil, transitório. Quando ela vira uma empresa, aí já com faturamento grande, ela precisa de governança, ela precisa de departamentos e tudo mais. Então, mais uma vez aqui o gráfico, né? Passando aqui, falando da descoberta do cliente, né? Então, aqui, 4 fases da descoberta do cliente que vocês podem imaginar. Defina hipóteses, né? Então, tá, eu imagino que isso aqui pode servir para um copo que pode me ajudar a conservar a temperatura. Testa o problema, vai lá. As pessoas querem um copo que conserve a temperatura, então eu estou avaliando se isso é um problema para as pessoas. Porque, na verdade, a startup ela tem que resolver um problema. Se não existe um problema, não existe startup, porque startup é aqui para solucionar problemas. As pessoas querem ou não um copo que conserve a temperatura da bebida, né? Testar a solução. Será que a minha tecnologia é capaz de sustentar? Né? Se não, eu preciso pivotar, preciso mudar. Basicamente, é essa a ideia. Como que eu faço isso? Eu uso o Canvas, que é esse modelo, não vou entrar em detalhes aqui, onde eu falo qual que é a minha proposta de valor. Manter a bebida quente por mais tempo. Para quem? Para pessoas que tomam café em tal lugar. Como é que eu vou vender isso aí? Vou vender assim, assim, assado. Como que eu vou... vai ser o meu modelo de receita? Vai ser meu modelo de receita por venda? Qual que é a minha estrutura de custos? Que tipo de parcerias eu preciso resolver? Então, são coisas que ajudam a pessoa a definir. Testar o problema, como eu disse para vocês, ir ao mercado, avaliar e etc. Testar a solução. E aí, a identificação aqui, trazer para vocês mais um conceito interessante, que é o buyer persona. Como é que eu defino o perfil do meu cliente ideal? Ele tem que ter o problema, ele tem que saber que tem um problema, ele tem que buscar ativamente resolver o problema. A gente chama muito de dor, né? Existe uma dor, existe um problema? Existe. Esse problema é latente o suficiente para fazer a pessoa querer mudar? Então, uma das características é identificar e mapear essas pessoas. E aí eu vou falando aqui, né, de testar a solução. Como é que eu testo essa solução? Eu vou ao mercado, começo a aprender com o mercado, né? Eu crio o que a gente chama de MVP, que é o mínimo produto viável, que seria uma primeira versão do copo, ainda numa cor só, ainda sem muito design, etc., para avaliar se aquilo ali funciona. Né? E, por último, faço pivotar, vou fazer as transformações que vão ser feitas para que ele precise, para eu poder corrigir isso. Nessa fase, eu preciso entender se o preço está adequado, se o canal que eu defini está adequado, se a maneira com que eu estou cobrando ou entregando o produto, se o produto está entregando aquilo que eu preciso, né? Então, assim, no momento que eu tenho isso, em alguns momentos eu falo assim, não, esse mercado não está bom, não. Eu estou percebendo que vender copo para as pessoas não está bom. Eu vou vender isso aqui para a indústria. Eu vou fazer isso aqui, um revestimento cerâmico, eu vou usar isso num cadinho para poder fazer, para verter aço, e a indústria vai me pagar muito mais caro. Pode ser que a minha hipótese não seja validada, aí eu preciso pivotar. E é assim que a startup trabalha. Validação do cliente, da mesma forma, preparar para vender, ter uma primeira produção vendável, as primeiras vendas. E aqui, como é que a gente trabalha? A gente trabalha com leads, né? Ou seja, pessoas interessadas, aí eu preciso criar um modelo de um funil de vendas, onde eu vou cumprir com essas fases aqui. A pessoa precisa ter consciência que existe uma solução nova, porque ela não tem, ela tem que gerar interesse, ela tem que considerar comprar até ela comprar. Isso é um funil de vendas onde a gente desenvolve habilidades. As primeiras vendas, como eu já tinha falado, já estamos fazendo as primeiras vendas. Como é que eu vou me posicionar no mercado e, mais uma vez, pivotar ou prosseguir? No momento que eu estou validando o cliente, né, eu estou naquelas fases de entender se a minha venda está funcionando, se o meu modelo está funcionando, se eu
conseguindo atrair novos clientes. E aí eu tenho um modelo replicável. No momento que eu conheço se o meu cliente foi atendido com o meu produto, e se o modelo de vendas que eu desenvolvi está validado, eu preciso de crescer, eu preciso de escalar. É nesse momento que eu trabalho a ultrapassagem desse vale da morte. Nesse momento aqui, né, que eu tenho que criar clientes e desenvolver, eu pego tudo aquilo que eu aprendi e trabalho no desenvolvimento dessas pessoas. Basicamente, eu passei de uma maneira rápida para vocês entenderem o seguinte. Nós temos uma fase... antes de eu entrar nas habilidades necessárias, eu queria só fazer uma reflexão aqui com vocês. Tá? Nós temos uma fase muito importante da pesquisa quando ela está no laboratório e ela tem que ir para o mercado. Muitas das vezes, a grande maioria de vocês desconhece essa metodologia que eu acabei de apresentar. É óbvio que com uma apresentação de 50 minutos, não é possível que a gente tenha tanta habilidade ou tanta capacidade de passar um conhecimento tão vasto em tão pouco tempo. O que eu estou querendo é despertar em vocês a ideia de que, olha, existe isso, procurem isso, entendam isso. No momento que vocês tiverem uma tecnologia, aquilo ali não é o fim, é o começo. É o começo do momento de transformação daquela tecnologia em produto. E aí tem muita coisa para ser feita. Vocês não precisam fazer isso pessoalmente. Vocês podem fazer isso através de uma equipe. Vocês podem constituir uma equipe. Vocês podem, através do NIT, transferir isso aí para outra pessoa que queira fazer isso. Vocês podem trabalhar, muitas vezes, com jovens, com alunos que queiram ter esse espírito empreendedor e que queiram ir para o mercado, levando essa tecnologia. Tem muitos jovens dispostos a empreender, que querem, que têm o sonho de criar uma startup. Então, é sobre isso, sobre esses métodos de descobrir o cliente, validar o cliente, depois criar novos clientes, ou seja, escalar esse modelo de negócio. É sobre isso que eu quero falar. E quais as habilidades necessárias, né? Aí, trazendo aqui um conceito lá da década de 50, né? Por trás do economista chamado Schumpeter. Por trás de todo o processo de inovação existe um empreendedorismo, o processo de empreendedorismo, ou o inovador, né? O empreendedor. Então, assim, a inovação, lá atrás, o Schumpeter já disse que o inovador é aquele cara que cria saltos na economia. É ele que enxerga algo que ninguém enxerga. Então, hoje, nós vamos pensar igual Schumpeter. E o que eu preciso fazer para pensar igual Schumpeter? O que eu preciso fazer para gerar saltos na economia? Né? Então, isso aqui, dentro do nosso trabalho, para encerrar a nossa apresentação de hoje, trabalha muito a questão de 3 pilares. O pilar da motivação, o pilar da realização e o pilar da relação. Em motivação, eu tenho que entender que desenvolver um novo negócio exige persistência, autoconfiança, comprometimento e, principalmente, coragem para assumir risco. Aí já tem um problema, né? A gente vai falar muito sobre comportamento na apresentação da minha amiga Marina, da minha colega Marina, e a gente tem aqui a questão da coragem para assumir risco. Pesquisador não gosta de errar, né? Pesquisador quer fazer aquilo baseado em... mas, Paulo, quando a gente faz, muitas vezes a tecnologia ou a pesquisa não dá certo. Ok, mas eu faço tudo para não errar. Startup erra, é normal, vai dar errado, e eu vou corrigir. A capacidade nossa, a persistência tem muito a ver com isso. Deu errado? Deu. Vamos mudar a rota, vamos pivotar. Agora vocês já sabem o que significa pivotar. Realização, não adianta sonhar, não adianta pensar na tecnologia lá no mercado, virando copo, ajudando as pessoas a beber um líquido mais quente ou mais gelado, ou o que quer que seja. Né? Estamos falando do copo Stanley, né, pessoal? Estamos falando aí de uma tecnologia que poderia ajudar a criar o copo Stanley lá quando ele não existia. Fazendo todas as brincadeiras à parte aí, sem querer fazer nenhum comercial, porque eu nem uso o produto. Busca por aprendizagem, né? Ou seja, aprender o tempo todo, planejar. E aí eu mostrei modelos para vocês de planejamento. Como é que uma startup funciona? A partir de agora, estou apresentando para vocês metodologias concretas. Vocês têm capacidade de desenvolver negócios a partir dessa metodologia. Não inventem, não tentem fazer como é no processo de pesquisa. Entendam como é que é o processo de desenvolvimento de um novo negócio e sigam, né? Leiam o Steve Blank, entendam um pouco dessa metodologia e muitas outras que vêm. Isso aqui é só a primeira, e muitas outras que vêm para desenvolver novos negócios. Tem que buscar por oportunidades, tem que ter uma criação
inovadora, né? Então, tem que ser capaz de realizar. Sonhar é bom, mas realizar é melhor ainda, tá? Então, motivação, realização, e por último, não dá para fazer isso sozinho, não dá para fazer isso no seu laboratório, não dá para fazer isso dentro das quatro portas, das quatro paredes do seu laboratório. Então, precisamos de ter o quê? Precisamos ter rede. Pessoal, eu já tive muita situação de eu perguntar para um pesquisador, ele tinha desenvolvido uma tecnologia para empresas de prospecção de petróleo. E eu falei assim, com quem que você já conversou? Ah, eu conversei com fulano, que não sei o que e tal, aí ele falou isso comigo. Uma pessoa de uma empresa há 4 anos atrás, e foi o único contato que ele fez, e ele gastou 4 anos trabalhando naquilo que ele achava que era certo. Então, isso não funciona para desenvolver negócios. Se você quer transferir sua tecnologia, se você quer que a sua tecnologia chegue ao mercado, você tem que construir rede. Você tem que ter relacionamento com as pessoas, você tem que ter capacidade de liderança, você tem que ter capacidade de transferir a sua visão para outras pessoas, vender seu sonho para outras pessoas. E é por isso que a gente está aqui trabalhando com isso para vocês. Bom, era um pouco do que eu queria falar com vocês, né? A transformação da inovação depende da inovação e da habilidade exclusiva humana de criar valor. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Vamos construir esse caminho juntos, vamos pensar um pouco mais de maneira inovadora, vamos ter pelo menos a ousadia de imaginar como é que seria levar aquela tecnologia que eu desenvolvi para o mercado. É um pouco do que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha sido útil. Fico muito feliz de estar podendo compartilhar esse tema que para mim é muito importante. Então, aí os meus contatos, fiquem à vontade para fazer contato, mandar e-mail, eu vou ter muito prazer em responder. Tá bom? Tudo de bom para vocês e um futuro inovador para todos nós. Um abraço.